Desde pequeno eu ouvia falar sobre a ressurreição como algo distante, quase impossível de entender. Parecia um mistério reservado apenas aos santos, às histórias bíblicas e aos livros antigos. Mas com o tempo, percebi que a ressurreição não é apenas sobre o que acontece depois da morte. Ela é, antes de tudo, sobre o que acontece dentro da gente quando tudo parece ter morrido. É sobre quando o coração desaba, a fé se apaga e mesmo assim, algo dentro de nós insiste em se levantar. Eu me lembro de um momento da minha vida em que me senti completamente perdido. Era como se tudo tivesse desmoronado de uma vez só. Problemas acumulados, sonhos que não se realizaram, pessoas que se afastaram. Eu acordava todos os dias com uma sensação de vazio, como se nada mais fizesse sentido. A fé, que antes me sustentava, parecia ter secado. Foi aí que eu comecei a entender o que realmente significa morrer por dentro. E como a ressurreição não é apenas um milagre do corpo, mas um renascimento da alma. Naquele tempo, eu olhava para o espelho e não reconhecia mais quem eu era. Parecia que a pessoa que existia antes tinha sido engolida pelas circunstâncias. E é curioso como, nessas horas, o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, pede, implora por um sinal e nada acontece, só o vazio. Mas o vazio, eu aprendi, não é a ausência de Deus. O vazio é o espaço que Ele prepara para fazer nascer algo novo. É como a terra que precisa ser revirada antes de receber a semente. Eu lembro de ter lido certa vez que a semente precisa morrer para germinar. E isso ficou na minha cabeça, porque é exatamente isso que a ressurreição representa. Morrer para o que fomos, para que algo novo possa nascer. Foi nesse momento que comecei a entender que às vezes Deus permite que tudo desabe, não para nos punir, mas para nos reconstruir de um jeito diferente, mais forte, mais verdadeiro. Pensa, por exemplo, em uma árvore no outono. Ela perde todas as folhas, fica seca, parece morta. Quem passa por ela talvez ache que o fim chegou, mas por dentro, nas raízes, algo está acontecendo. Há um preparo silencioso para a primavera. Assim é conosco. Quando parece que tudo acabou, é só o inverno da alma preparando o terreno para florescer de novo. E foi nessa compreensão que eu comecei a viver a minha própria ressurreição. Não foi de um dia para o outro. A gente gosta de acreditar em milagres instantâneos, mas a verdade é que a ressurreição é um processo. É um levantar lento, passo a passo, onde cada pequeno gesto vira um recomeço. No meu caso, foi voltar a conversar com Deus mesmo sem vontade. Foi agradecer mesmo sem entender. Foi tentar sorrir, mesmo quando o coração ainda doía. E com o tempo, a luz começou a voltar, não de fora, mas de dentro. Percebi que a ressurreição é quando o impossível se torna possível dentro da alma. É quando a dor dá lugar à paz e o desespero se transforma em fé. Às vezes a mudança não está nas circunstâncias, mas na forma como olhamos para elas. Jesus, quando ressuscitou, não apagou as marcas dos cravos, Ele as manteve. E isso me ensina que a verdadeira ressurreição não apaga o passado, ela o transforma. As feridas continuam lá, mas agora contam uma história diferente, a história de quem morreu e renasceu. Eu também aprendi que para ressuscitar é preciso primeiro aceitar que algo morreu. Às vezes é o orgulho, o ego, o controle. Outras vezes é um relacionamento, um sonho, uma versão antiga de nós mesmos. A ressurreição só acontece quando deixamos ir o que não serve mais. É duro, mas é necessário. É como limpar o terreno para que algo novo possa crescer. E quando a gente entrega o que morreu nas mãos de Deus, Ele devolve em forma de vida. Tem uma parte da história de Lázaro que sempre me toca profundamente. Jesus chega ao túmulo e antes de chamar Lázaro para fora, pede que removam a pedra. E eu sempre pensei nisso como uma metáfora. Às vezes, Deus quer nos ressuscitar, mas a pedra que colocamos, o medo, a culpa, a incredulidade, ainda está bloqueando a entrada da luz. Ele pede que a gente remova o que impede a vida de entrar. Só então o milagre acontece. Foi o que eu fiz. Comecei a remover as minhas próprias pedras. A raiva, a autossabotagem, o medo de não ser suficiente. E quando a luz finalmente entrou, eu entendi que a ressurreição não é um evento isolado, mas um estado contínuo. Todos os dias podemos escolher ressuscitar. Podemos levantar do desânimo, da apatia, da falta de fé.
cada manhã é uma chance de recomeçar. Hoje eu acredito que a ressurreição não é apenas sobre voltar a viver, mas sobre viver de um jeito diferente, mais leve, mais consciente, mais grato. Quando eu olho para trás, vejo que cada morte que enfrentei, emocional, espiritual ou simbólica, me aproximou mais da essência do que significa ter fé. A morte é apenas a pausa entre dois sopros, e a ressurreição é o segundo sopro, aquele que vem cheio de propósito. É por isso que quando as pessoas me perguntam se eu acredito na ressurreição, eu respondo sem hesitar: sim, porque eu a vivi, não no túmulo de pedra, mas dentro do meu coração. Eu vi a esperança voltar a respirar quando tudo parecia perdido. Eu senti o amor florescer onde só havia dor, e percebi que se Deus é capaz de trazer vida ao que estava morto, Ele também é capaz de restaurar tudo que a gente achou que não tinha mais conserto. A ressurreição é o lembrete de que nada está completamente perdido, que mesmo nas ruínas, Deus é capaz de construir algo novo, e que por mais escuro que o sepulcro pareça, sempre há uma luz pronta para romper. Basta crer, mesmo quando a fé parecer pequena, porque às vezes o simples ato de acreditar já é o primeiro passo da ressurreição. Hoje, quando eu acordo e vejo o sol entrando pela janela, lembro que aquele mesmo Deus que moveu a pedra também move as minhas, que cada respiração é uma prova de que ainda há propósito, ainda há tempo, ainda há vida. A ressurreição me ensinou que o fim não é o fim, é apenas o começo de uma nova forma de existir. E se você está ouvindo isso agora e sente que algo em você morreu, saiba que a história ainda não acabou. Pode parecer que o silêncio venceu, que Deus se esqueceu, mas Ele está apenas preparando o momento certo para chamar o seu nome como chamou o de Lázaro. E quando isso acontecer, nenhuma escuridão será capaz de impedir a luz de entrar. Porque o poder da ressurreição é exatamente esse: transformar o impossível em possível, o morto em vivo, o desespero em fé. E é nesse poder que eu escolho viver todos os dias.